Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 17 e 18, que dizem: Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Bom, queridos, aqui novamente nós vemos qual é a missão de Jesus. Nós vimos que o próprio Deus, ele entra na história humana, ele se faz carne e ele vem numa missão. Uma das missões que nós já temos estudado é, primeiro, para revelar quem é Deus, qual é o caráter de Deus. E a segunda missão, e talvez a principal, ele vem numa missão de resgate, né, queridos? Ele vem salvar o que estava perdido. A missão dele é sempre salvar. Nunca ferir, nunca causar dano, mas salvar o ser humano. Certa vez, lá em Lucas capítulo 9, Jesus ele passa por uma cidade, a cidade não acolhe a pregação de Jesus. Tiago e João dizem: olha, Senhor, vamos orar aqui para que desça fogo do céu sobre essa cidade. E Jesus diz: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir as vidas, mas para salvá-las. E esse deve ser o comportamento de todo cristão, queridos. Eu tenho visto muitos Tiagos e Joões aqui antes de aprenderem mais com Jesus, ou seja, querendo condenar as pessoas, destruir, né? Não, queridos, vamos buscar salvar até o fim da vida, buscando salvar as pessoas. Se elas decidirem por elas mesmas, insistirem, ir no caminho da perdição, que elas vão, mas apesar de nós. Nós faremos a nossa parte, não condenaremos ninguém, pelo contrário, sempre buscando com palavras de exortação, sim, mas com palavras de cuidado, de compaixão, de querer salvar. É assim que devemos ser. Então, queridos, esse é o comportamento de Jesus. Ele veio, como diz Isaías 53, para interceder pelos transgressores. Ele veio em busca das pessoas más. Ele diz, que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de um médico é os doentes. Ele veio resgatar todos os doentes, buscando curar a todos. Entrou no mundo o Salvador. Entrou no mundo aquele que era a esperança desde o início lá da criação. A esperança era que viesse um Salvador, desde que Adão e Eva pecaram no jardim. Em Mateus 18, Jesus diz: o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 e irá em busca daquela que se extraviou? Então assim é Deus, queridos. Ele tem lá milhares, talvez milhões de anjos que não se rebelaram. Ele poderia simplesmente falar: não, a humanidade não deu certo, e eliminar todos aqui e falar: não, os anjos aqui, já tem muita gente aqui para passar a eternidade e receberem do meu amor. Mas não, queridos, ele foi atrás daqueles que rebeldemente se afastaram dele. Ele é um salvador. Apesar de, claro, Deus ser o juiz, Tudo tem que prestar contas a ele e ele vai executar a justiça no mundo. Mas nunca é o desejo de um bom juiz condenar as pessoas. Um bom juiz não quer condenar. Ele só condena porque aquelas foram as decisões da outra pessoa, não dele, juiz. Ele é totalmente imparcial, ele não quer condenar ninguém. Mas se a pessoa anda em um caminho de condenação e de maldade, o juiz tem que realizar aquilo que um bom juiz realiza, que é executar a justiça. Mas o objetivo de Deus sempre é salvar, sempre libertar a todos, e por isso que ele oferece um remédio para os transgressores. Aqueles que eram réus, ele diz ao réu:
Olha, réu, você é culpado dessa lista enorme de crimes. Ele está falando isso para você e para mim. Está aqui a lista de crimes que você cometeu ao longo da vida. Mas desça da posição de réu, eu, juiz, vou sentar na posição de réu e assumirei a sua culpa. Foi isso que Jesus fez. E é algo único na história humana. Um juiz que vai e se senta na cadeira de réu e diz: eu assumo a culpa dele. Em 1 Timóteo 2 nos diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem quiser se perder, querido, será muito, muito, muito apesar de Deus, porque Deus não gostaria disso para absolutamente ninguém. Ele fez tudo o que ele podia, dando a vida, anunciando quem ele era, dando uma consciência que nos incomoda, a criação que anuncia a glória de Deus, enfim. A história humana, experiências de vida, tudo que ele pode, ele faz para resgatar o ser humano, para despertar no ser humano a vontade de abandonar o mal. Quem veio para roubar, matar e destruir são os anjos caídos. Agora Jesus, ele vem para dar vida e vida em abundância, e basta aceitar a simples oferta dele e a oferta que é gratuita. E o texto nos diz que quem nele crê não é condenado. Veja, por mais que uma pessoa possa ter um passado sombrio, se a pessoa se arrepende daqueles males e decide crer em Jesus, essa pessoa é perdoada e vai a eternidade toda receber o que Jesus fez por ela. João capítulo 5, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Não entra em juízo. É o que eu já disse, se Jesus voltar hoje, ou você morrer hoje ou amanhã, meu irmão, você não entra em juízo, você já passou da morte para a vida, você tem a vida eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Zero. A ficha sua, queridos, está limpa. Tetelestai. Está pago, está consumado. Agora, é óbvio, né? E o texto nos diz, isso, graças a Deus que é assim, que quem não crê já está condenado. Ou seja, a situação do ser humano é uma situação de condenação pelos males que comete. Quem acha que pode fazer o mal à vontade, destruir vidas, fazer e desfazer com vidas humanas e achar que vai ficar impune, essa pessoa está muito enganada. Mas muito enganada mesmo. Porque Deus não é um Deus de impunidade. Isso seria um juiz ruim. Seria um Deus que fica totalmente inerte, né? Totalmente ignorando o sofrimento do ser humano. Deus não, ele vê o sofrimento do ser humano e ele vai executar juízo sobre todos aqueles que insistem no mal. Deus está fazendo de tudo para libertar as pessoas do mal. Agora, se a pessoa se apega ao mal, ela terá que ser... ela vai ir justamente para onde as decisões dela levam. Nós cobramos justiça, da justiça humana quando vemos casos de assassinato, corrupção, estupro, etc. E a justiça humana falha muitas vezes, queridos? Mas a justiça de Deus jamais falhará. Ela será perfeitamente justa e será realizada, muito a contragosto de Deus, porque não gostaria que houvesse mal algum, mas Ele, queridos, tem que deter o mal. Ele não pode dar eternidade ao mal e não pode deixar o mal passar em branco. Ele não pode liberar o mal. Olha, façam o que queiram, que eu vou deixar por isso mesmo. Não, meus amados. Não. Ele vai executar juízo. Ele vai fazer justiça e não vai deixar o mal impune, não. Então, queridos, a realidade é bem simples. O mal vai ser combatido por Deus.
Ainda assim, uma pessoa má, ela tem uma oportunidade de ser salva. Agora, se essa pessoa despreza a salvação que lhe é oferecida, não se arrepende do que faz e insiste em causar dor e sofrimento, e se apega e decide por ela própria que quer ser uma pessoa má, insiste com isso, bom, ela irá para onde as decisões levam. Agora, onde é esse lugar? Como será? Meus irmãos, a Bíblia tem alguns detalhes, nos ensina algumas coisas, mas o porvir sempre é algo muito além da nossa compreensão, né? A nossa compreensão é muito limitada de como será o porvir. Como será esse porvir para aqueles que se perdem? Eu não sei, meus amados. A Bíblia nos dá alguns detalhes, mas a questão é, eu sei que Deus fará da forma correta, da forma que seja justa. Ele é um Deus que é amor, ele é um Deus bom. Então, como será, meus amados? Eu tenho plena confiança que o caráter dele guiará para que a justiça seja realizada, mas também não seja algo, uma justiça que seja má. Né? Como ele fará, eu confio inteiramente nele. Ele é um bom juiz, ele sabe o que faz, ele vai condenar o mal de forma veemente. Como será? Que bom, né, que está nas mãos de quem está. Né? Porque na mão de qualquer um de nós falharíamos absurdamente. Mas ele não, ele sabe o que faz, amados. O mais importante é isso, o caráter dele é salvar, salvar, salvar e salvar. E faz de tudo, inclusive dar a vida por nós, para nos salvar. E que bom que essa palavra vai